Oh Deus, como é bom e precioso, Senhor, estar na Sua presença, como é bom saber, ó Deus, que estamos aqui reunidos, Senhor, em um só propósito, Senhor, de aprendermos contigo, Senhor, de ouvir a Tua voz. Queremos realmente, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos toque a cada dia, a cada leitura, a cada encontro, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade para, Senhor, mover o exterior, mas principalmente o interior, aquilo que talvez nós nem vemos, ó Pai, aquilo que está bem escondidinho, Senhor, traga sobre a sua luz, Senhor. Nesse livro hoje, Senhor, neste capítulo, nós vamos falar sobre os pés bronzeados, Senhor, e fala também sobre o sol da justiça. Tu és o sol da justiça. Tudo que está encoberto, Senhor, tudo que está, Senhor, em trevas, que o Senhor traga a luz, ó Deus, não para nos ferir, ó Pai, mas para completar a tua boa obra. Toma cada mulher, as que já estão desde 8, as que estão chegando, as que ainda vão entrar, ó Pai. Ministra sobre cada coração, leva a nossa mente realmente cativa e obediente a Cristo Jesus. Queremos ter ouvidos somente para Ti, ó Pai. Queremos ser tocadas somente pelo Teu Espírito Santo. Queremos te amar cada dia mais. Te pedimos que todo mal-estar, seja da Nani, seja meu, ó Pai, ou de outras mulheres, enfermidades, ó Pai, preocupações, tudo aquilo que possa roubar esse momento ou tentar roubar, ó Deus, nós queremos agora colocar diante da cruz do Calvário. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, verdadeiramente que o Senhor nos limpe, purifica, se for necessário, coloca vestes novas, coloca nós as armaduras que precisamos para o bom combate do dia a dia. Ah, Espírito Santo, toma cada mulher que for falar, compartilhar nesta noite, encha-os, ó Pai, encha-os até transbordar, ó Pai. Que nada venha delas, mas que tudo venha, Senhor, diretamente do teu trono para as nossas vidas, ó Pai. Estamos abertas, ó Pai, para o seu agir, para o seu trabalhar, para o seu curar, para o seu libertar, ó Pai. Assim eu oro, desde já te agradecendo por este momento, pelo privilégio, Senhor, de termos acordados e estarmos aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. É muito bom saber que o Senhor está nos reunindo nesse tempo para ministrar os nossos corações, né? A gente, toda semana, eu creio que o Senhor tem nos curado, né? Tá, cada dia o Senhor está revelando algo para nós. E é tão bom saber que o Senhor está usando uma ferramenta, para desenhar algumas coisas para nós, né? Eu estava hoje conversando, com algumas irmãs e falando sobre, esse livro, né? Que a linguagem da autora é muito simples, que ela fala de coisas da vida dela. E eu até falei que ontem nós tivemos um momento bom, né? Eu e a Kelly, a Paty, a Nani, assim, a gente viu a presença do Senhor muito forte, né? E, e a gente fala e o coração da gente se enche dessa presença de Deus. E ela começa aqui na página 68, que eu vou só falar aqui, eu vou depois dar oportunidade para as meninas que vão compartilhar aí com a gente também. Mas eu queria falar aqui sobre, nesse livro, na página, eu vou falar na página 68, quando ela fala sobre o sol da justiça, mas antes aí nessa página, ela fala sobre a agitação, né, que ela estava e que ela cortou as redes sociais, cortou tudo para, eu creio ali para ouvir Deus, mas debaixo de uma guerra, né? Quando a Kelly orou e falou sobre Deus jogar a luz, né, que Jesus é o sol da justiça, lá em Malaquias 4, ele fala que ele é o sol da justiça, né? Malaquias já vinha falando sobre Jesus, né? E é tão forte que realmente é de Gênesis a Apocalipse. Aí você vê que lá atrás já vinha apontando para Jesus, né? Mas essa semana eu até conversei com as meninas, que foram duas palavras que duas amigas minhas me falaram, que me trouxe um peso, né? Uma palavra foi medo, mas que está no livro, né? Que eu fiquei pensando sobre o medo, e a outra palavra que me trouxe muito a meditar foi o temor, porque
você vê que a Bíblia fala sobre temor, fala sobre a mulher, né? E eu achei assim tão interessante que lá em Provérbios, né? É, Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento é o conhecimento. Quer dizer, aí você vai e olha para você, a mulher sábia e edifica o lar, e a tola, ela destrói. Ontem a gente estava falando isso, né, sobre o poder que nós temos. E como somos mulheres, eu creio que nós somos muito cheios de sentimentos. E eu fiquei pensando sobre o medo e o temor. Eu me lembro, né, que ontem eu contei para as meninas que o medo, eu, por exemplo, eu tenho medo de injeção. E eu me lembro que quando eu estava morando em Nova Iguaçu, eu fui tirar sangue e eu sempre, eu gosto de encarar os medos. Sempre que eu tenho medo, eu quero encarar esse medo. E aí eu pedi para ser a primeira, né? Eu falei assim, nossa, eu vou ser a primeira a tirar o sangue. E aí eu fui mesmo, mas quando eu saí dali, cara, eu desmaiei. Isso é um medo, entendeu? Eu desmaiei, a Ilane saiu e falou assim, André, o que você está fazendo aí? Pô, logo na minha hora, mas eu não pude controlar, entendeu? Porque eu estava com muito medo. Só que aí eu fiquei pensando na palavra temor para nesses dias, né? Que eu falei assim, gente, se há um temor, se há o medo, é a mesma coisa que um temor, só que esse temor a gente precisa ter para Deus, porque tem um texto na palavra que a gente precisa temer ele. Temer por quê? Porque ele vai castigar? Acho que não. Eu acho que a gente precisa temer a ele porque a gente precisa obedecer. Obedecer a quê? O princípio, entendeu? Que a gente vai ver lá, e aí a gente volta, porque ela também aqui ela fala, né? Sobre Gênesis, ela volta, ela está sempre, esse livro, ela está sempre falando que dois jardins. Então, ela sempre vai lá para o início e ela vai para Apocalipse, né? E o nosso temor é para aquele que pode lançar a nossa alma para quê? Para o inferno. Que a Bíblia fala isso, né? E a gente, comentando, a gente olha que quantas vezes a gente não tem temor. Por que a gente não tem temor? Porque a gente não obedece a Deus. E coisas simples. Ó, eu, por exemplo, na época que minha mãe estava doente, eu me lembro que eu cheguei aí com ela, na cadeira de roda, que ela já tinha feito amputado um dedo, né? E a gente estava na cadeira de roda e entrei numa sala lá que tinha que esperar o médico. E quando ela ficou internada da primeira vez, roubaram o celular dela, né? E aí ela me pediu o celular e falou assim, Andréa, me dá o celular que eu quero ligar para o Marcelo. E vou dizer para ele que eu vou perder as duas pernas e não vou voltar mais para casa. Pensa numa pessoa desesperada que ficou. Não, mas imagina, né? Que dor. Você vê a sua mãe na cadeira de roda te falar isso e o desespero que fiquei. Mas eu fui, assim, e elas mandaram eu ir em casa buscar alguma coisa que ia chamar a ambulância para levar ela. Eu cheguei em casa e, assim, mas com o rosto muito vermelho, que a Alessandra me falou, e eu estava descontrolada. E aí, mais uma vez, o Luiz chega, mais uma vez, a primeira vez ele fez isso, e hoje eu estava até falando isso para ele. E a segunda vez ele falou, André, que houve? Eu falei, ela falou isso, tal, não sei o quê, ela vai ter que ser internada, que não sei o quê. E ele falou assim, confia em Deus, confia em Deus. E quando eu ouço essa palavra para, eu tenho temor, entendeu? Eu paro assim, e falo, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar de confiar em Deus. Aí eu me desperto. E aí eu vejo que há uma importância também para nós andar com pessoas que vão caminhar com você, que vai mostrar sempre também o caminho, entendeu? Para dizer para você, falar assim, ó, tem Deus. E quando a gente crê que a luz de Deus, eu acho que quando a palavra, para mim, a palavra de Deus, quando alguém ministra, fala, ó, confia nele. Ele tem um propósito. Em Salmo também 56, que eu até anotei aqui, esse Salmo 56.
ele também, ele fala que vindo o temor, hei de confiar em ti. Quer dizer, vindo o medo, eu preciso confiar em quem? Em Deus. E às vezes me dói muito, eu não falo isso para ninguém, eu estou compartilhando, abrindo meu coração para vocês. Às vezes me dói muito, é igual uma cena que eu me lembro que a Edna e a Nani, nesse período também com a minha mãe, a gente não estava dormindo, nem eu nem a Lê. A gente ficava noites viradas com ela. E aí elas duas saíram de Nova Iguaçu para ir lá no Viegas para dormir com a minha mãe, para eu e a Lê descansar. E eu me lembro que eu não consegui descansar. E hoje de manhã, eu me lembrando disso, falei, Senhor, por quê? Sabendo de tudo, a gente é fácil a gente chegar aqui e compartilhar, não, vamos confiar, vamos fazer, vamos fazer. E quando a gente, por que a gente não confia? E aí eu falei assim, gente, a gente só não confia porque a gente precisa ser sábia, porque é a tola que não deixa de confiar. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o único que vai me ajudar a confiar é o Espírito Santo. É o único que vai me levar a entender que esse Deus já planejou tudo, já sabia de todas as coisas. Nada saiu do controle dele, nada. E aí, quando foi de manhã, as meninas acordaram e aí a gente conversando, aí elas falaram: Você nem descansou. E aí hoje eu estava me lembrando, falei assim: Senhor, que tempo foi aquele? Eu passei por várias situações que foram de junho até outubro, até que o Senhor levou minha mãe dia 9 de outubro, né? Amanhã vai fazer, eu acho que é 3 ou 4 anos. Quer dizer, foram meses e eu precisando aprender ali na dor, a confiança, o depósito em Deus. Então, essa página aqui, ela assim me trouxe, né, ver quando a luz do Senhor, quanto às vezes a gente está correndo e a gente precisa parar, mas e deixar que o Espírito Santo ele nos ajuda, porque a gente não sabe nem orar. Então, ele que intercede, ele que nos ajuda. E quando a gente está debaixo dessa guerra, e é tão importante, debaixo de uma guerra, a gente caminhar com pessoas que nos ajudam, pessoas que de repente estão ali para entrar na brecha com você, para cooperar. Isso é uma bênção para a nossa vida, né? E aqui na página 70 e ela fala, né, que eu já falei que o Espírito Santo, que ele precisa, eu tenho certeza que ele que nos ajuda a entender todo esse propósito, porque hoje teve eu estava conversando com o Luiz, eu falei assim, Deus não podia, olha, eu nem ia existir para estar falando aqui com vocês, né? Mas olha a ideia que eu tive, como sempre, né, querendo dar ideia para Deus, falar algumas coisas com ele. Aí eu nas minhas histórias, eu falei assim, bem, poxa, Deus nos criou. Gente, porque é lindo, é porque a gente está tão agitado, a gente está nesse mundo, está tão agitado, tá falando para ele assim, antigamente a gente brincava de várias coisinhas quando a gente era pequena, né? Eu tenho 54 anos, e eu tenho uma infância que a gente brincava de boneca, de coisa. Hoje em dia as crianças não brincam, já estão com celular, entendeu? A vida é agitada, o pessoal trabalha, a gente não para nada, é uma agitação, entendeu? A gente quer postar coisas na internet, a gente quer fazer tudo menos parar. Essa coisa dessa agitação que a gente está vivendo, que a gente não consegue. Eu não sei se vocês viram a canção, eu não conhecia aquela canção, mas quando eu levanto, assim, de manhã, que vai ser a terça-feira, eu peço ao Espírito Santo, dá uma canção que, que fala o nosso coração, para eu compartilhar com as irmãs. E aquela canção fala de intimidade, de relacionamento, é só chamar. Mas a gente não consegue chamar a Deus assim nos dias que a gente está bem. A gente, de repente, chama ele no meio da guerra. E ele é um pai. E ele é o pai. Aí eu pensando nisso, eu falei assim, Deus, que amor é esse?
Eu falei, Senhor, que amor é esse? Me fez. Aí vai lá para o Jardim do Éden. Eu falei assim, bom, Deus poderia acabar, destruir Eva e Adão, porque eles pecaram, destruía eles e pronto. Aí fazia de novo. Eu conversando, aí o Luiz falou, aí ele faz um robô que não tem sentimento. E eu fiquei pensando, falar, que amor é esse? Um Deus nos faz com liberdade. E aí é onde eu entro com as minhas dores e falo, Senhor, por que eu não olho para ti, eu não confio em ti, eu não deposito toda a minha confiança em ti? Por quê? Porque se eu sei da tua história, se eu leio a tua palavra, se eu entendo que é só te chamar, que o Senhor me criou, se eu conheço tu. Ó, eu creio que é em Lucas, eu acho que é Lucas 14, eu não sei muito bem, mas fala que ele formou, que ele formou, não, que ele conhece os nossos cabelos, os fios de cabelos, que o Senhor, ele nos ama, ele projetou tudo. E olha, gente, vou falar para vocês, esse capítulo, todo esse capítulo, ele, assim, mexeu muito. Eu acho que a palavra, cada vez mais, ela vai levando. Eu me lembro que em uma das conversas que a gente teve aí com a Anne, ela falou assim que estava lendo um capítulo aí com a mãe dela e foi em outros capítulos da Bíblia, né? Mas é porque eu não sei vocês, né? Mas eu começo a ler e vou para realmente para a palavra e acabo assim não vendo assim a história aqui do livro, a história dela. Eu começo a ver a minha vida, entendeu? E vai um confronto. E aí eu vou para Deus, é Lucas 12, entendeu? Que fala, né? Deixa eu ver aqui que eu botei aqui. Eu, porém, vos mostrarei que deveis temer. Temei aquele que, pois, mata e tem o poder de lançar a nossa alma para o inferno. Entendeu? Que às vezes os nossos temores é porque a gente não quer ficar exposta, a gente vem uma confissão, vem a luz de Deus numa situação na nossa vida, né? Que a luz vem as trevas é o pecado, que às vezes a gente se mete. E o Senhor vem jogando luz e a gente não quer ficar nu, entendeu? Não quer se expor, entendeu? E aí a gente precisa temer, ter sabedoria para confiar e entrar essa palavra, né? E aí você vê que Provérbio diz que a sabedoria, se o temor a Deus é uma sabedoria, a sabedoria vai nos levar a viver anos dessa terra com Ele. E a gente pode ter sabedoria e viver com Jesus com paz, com alegria. Ele supre todas as nossas necessidades, Ele cuida da gente. Mas essa coisa da gente, de repente, achar que tem o controle de tudo, bem sutil, que a gente pensa que não, mas é sutil a questão do controle e a gente vai se entregando para o pecado e deixando de confiar em Deus. E aí hoje eu falei, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. É o único que vai nos ajudar, é o Espírito Santo. É o único lugar que a gente precisa voltar, é para o jardim. Esse tempo é o lugar de nós, mulheres, porque o Senhor falou para nós, não falou para os homens, falou para nós. A mulher, ela edifica o lar e ela pode destruir. O temor do Senhor, a sabedoria. E eu não quero ser uma mulher tola, eu quero ser uma mulher sábia. Mas eu sozinha, eu não consigo. E que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada. E eu creio e eu tenho certeza que o Senhor chamou cada uma de vocês também para esse tempo, para a gente se despertar, para a gente poder entender juntas aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração e compartilhar isso com outras mulheres, ser cheia do Espírito Santo. O que é para mim ser cheia do Espírito Santo é a cada dia ter o caráter de Jesus, olhar para Jesus. E para mim terminar aqui, para eu passar para outra irmã que vai compartilhar, eu creio.
que, que eu queria terminar aqui com Apocalipse 3 no versículo 20, que também foi um texto que hoje falou muito no meu coração, que nem está aqui nessa parte, mas foi algo que assim que mexeu muito comigo. Que fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E eu falei assim, Deus, o Senhor me pede para entrar. O Senhor bate a porta e me pede para entrar. Eu falei, meu Deus, que amor é esse? Eu, que eu não posso tirar um tempo, eu não posso confiar. Eu sou um ser humano, eu não consigo confiar no Criador. Hoje eu fiquei muito, muito, muito confrontada. Eu já vim ficando confrontada com temor, essa palavra temor. Eu falei, Senhor, que o Espírito Santo me ajude a te temer, porque esse é um Deus que me ama tanto, que me ama tanto, que projetou, que sabia que eu ia pecar, mas ele tinha um plano de enviar Jesus e que ele viria para nos deixar um mandamento, para nos ensinar a ser como ele. Ainda deixou o Espírito Santo porque está dentro de mim, para me fazer a reconhecer a minha miséria. E o único desejo que eu quero nessa noite, sabe? E falar para vocês, é minha oração, que o Espírito Santo me ajude a voltar para esse lugar secreto, para esse lugar de intimidade, de relacionamento, porque eu já abri a porta, eu abro e falei, Senhor, a minha porta está totalmente aberta, entra, 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 porque eu tenho anseio, eu anseio da presença de Jesus. Então, meninas, é isso, sabe? E aí a Dani, eu ia até falar do versículo também, mas a Dani, quando orou aí pela Nani, porque isso é igreja, isso é família, isso é o corpo de Cristo, isso é uma bênção, entendeu? Ela está lá em Brasília e a gente poder fazer parte daqui de várias irmãs, a Anne, que mora em outro país. Falando nisso, a gente tem que estar orando pela Flórida, né, Anne? E lá tá com, esqueci que é, né? Mas é, eu sei que nós precisamos orar lá pela Flórida. Eu esqueci o nome do Furacão, né? Um furacão, furacão. o Isso, símbolo. Temos que orar isso. por lá. E sexta-feira vai ter um clamor também nos Estados Unidos, bem no centro mesmo, acho que é em Nova York, e eles vão estar clamando por um avivamento, assim como aconteceu Ai, na Rua Azusa. Todas as igrejas chamaram, amém, invocaram também, convocaram o Brasil, até porque nós recebemos muitos missionários, né? Então, as amém, irmãs aí que puderem amém, se unir a nós também aí em oração, clamando por aquela nação, porque nós somos devedores também, né? Nós recebemos muitos aqui missionários, não só a gente, Ásia, África, Oceania, enfim, foram enviados muitos, muitos morreram, né, para pregar o evangelho de Cristo. Então nós temos que ser gratos e abençoar, né? Assim como a gente ora pela paz de Israel, a gente ora também por todas as nações. Vamos orar amém, pelos Estados Unidos, para que venha realmente esse avivamento, para que não aconteça o que aconteceu na Europa, que lá venha realmente ter muitas lenhas, né? Cada vida, amém, cada homem, mulher de Deus, criança, que eles estejam cheios de lenhas e o fogo desça e enche aquele lugar com a presença de Deus. amém, amém, amém. Então, meninas, era esse peso, né, que está no meu coração e que eu não tenha mais controle, sabe? Que eu quero entregar todo o controle para Deus. Eu quero poder descansar no Senhor e ir para esse lugar secreto, porque é tão gostoso quando a gente está ali, entendeu? Quando a gente para todo o barulho, né? E vai para Ele. E isso é muito bom, muito bom. E como a gente está fazendo toda semana,
A gente está chamando aí uma irmã, uma amiga querida. Essa irmã, ela me conhece há muito tempo. A gente compartilha bastante coisa, entendeu? E a Helena vai compartilhar com a gente. Antes da Helena compartilhar, eu queria falar que semana passada houve um problema no, na gravação, mas essa semana a gente está juntando as duas irmãs que deram testemunho e a gente vai fazer de novo, se Deus quiser, e a gente vai colocar aqui no grupo para vocês em breve, se Deus quiser. Tá bom? Pode vir, Helena. Pode compartilhar com a gente. Helena, vocês estão me ouvindo? Que vocês estão vendo aonde Não, ele... me achei, me achei. Eu estava Ah, tá. perdida no Ah, botão, estava perdida nos botões. Tá ah, pensando viu? que é só você Oh, que é enroladinha da Jesus! estrela, né? Não, também sou. Glória a Deus! Olha, a André, ela me pega de surpresa. Eu não sabia que eu ia ter que falar. Assim, ela tinha Ah, falado para mim, né, que ia, se necessário fosse. Assim, sabe, irmãs? Eu André estava falando sobre a questão, né, de conhecer o Senhor, né? Eu, eu não sei se eu sou muito simplista, né? Eu compartilhando com vocês acerca da enfermidade, né? Que eu passei agora por essas situações aí, eu fiquei pensando assim, Senhor, será que eu estou assim tão tranquila devido à minha ignorância acerca da doença? Ou será que isso é fé? Né? Não sei, gente, porque se eu não, tenho muita fé. Deus sabe que não é isso. Mas eu fiquei pensando, será que eu estou assim crendo tanto porque é ignorância? Que é uma área, né, que eu desconheço mesmo. Mas, enfim, eu penso, André, que é assim, né, pegando assim, isso que você falou aí agora, o que eu penso que a gente não consegue chegar nesse lugar de confiança porque a gente não conhece o Senhor. Porque quando a gente conhece alguém, a gente confia, né? Então, o que nos falta é conhecer o Senhor. Eu não vou dizer o que nos falta, tá, irmãs? Eu vou dizer quanto a mim. O que me falta é conhecer o Senhor. Porque à medida que eu conheço mais o Senhor, eu vou amadurecendo a minha confiança, o meu descansar, porque eu sei quem é Ele. E aí eu lembrei do texto de Tiago, né, que fala, Tiago 4:8, a parte A do versículo que fala, né? Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Então, assim, à medida que nós estivermos nos achegando ao Senhor, ele vai se achegar a gente, ele vai se revelar, porque Deus quer se revelar, né? A gente serve um Deus que é Pai, e ele quer se mostrar mesmo para a gente, né? Então a gente precisa perseverar. Eu saí de uma reunião agora, uma reunião de grupo caseiro, né, com as irmãs, e aí não pôde ser presencial hoje, aí foi também online. Eu falei assim, gente, tem que ser rápido, porque eu tenho que já participar de outra reunião. E aí a palavra, né, a apostila de hoje foi sobre Jesus, o Filho do Homem. E aí parece que a gente está numa sequência, parece que é a mesma reunião que eu estava, não mudou, né? Porque a minha fala para as irmãs foi justamente essa: a gente precisa prosseguir nessa nossa caminhada de conhecer o Senhor. Só assim a gente vai poder ter a nossa fé aumentada, ter o nosso descanso, o nosso refrigério. Nós poderemos, né, andar no que a palavra fala, que é sermos conduzidas a pastos verdejantes, porque se a gente não conhecer o Senhor, não tem como, irmãs, é impossível. É impossível. Não vou dizer que é difícil, não, é impossível mesmo. Porque só conhecendo o Senhor que a gente consegue descansar nele. Se não conhecer, não consegue.
eu acho que a maior parte das irmãs aqui, né, tudo tem mais de 40 anos, ou então estão quase aos 40, né? A gente já tem uma bagagem, um histórico de vida, de não poder confiar em ninguém, de não poder esperar ninguém. A Andrea tem 54, eu tenho 57 anos. Eu fui criada dessa forma, né? E aos 32 eu conheço um Deus em que diz que é meu pai. Como assim, meu pai? Se meu pai me abandonou, meu pai não cuidou de mim, como é que Deus é pai? Deus é qualquer coisa, menos pai. Mas é até o dia em que Deus falou para mim: eu sou seu pai, e em mim você pode confiar. E aí mudou a minha vida. Eu falei assim, Senhor, então eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer, né? E eu sei que a cada vez que nós estamos juntas, o Espírito Santo ele acrescenta mais na gente. Irmãs, pode parecer que isso aqui não é nada. Ou então, ai, poxa, né? Um monte de mulher assim falando, não sei o quê, cansado, uma hora dessa, ou eu vou jantar, eu tenho que preparar janta. Pode parecer que não é nada, mas é muita coisa. Porque a palavra do Senhor ela diz que quando a gente se junta, né, é ordenado uma bênção. E essa bênção é algo sobrenatural. E não é a bênção da prosperidade, da casa, do carro, do dinheiro, do marido. Não! É a bênção de nós estarmos sendo reveladas de quem é o nosso Pai. Eu li brevemente o capítulo de hoje, e aí, assim, à medida que a André foi falando, também lembrei dessa minha experiência. Eu sou uma mulher de muitas histórias, sabe, gente? Quem me Pois conhece é. sabe. Meu filho fala assim: caraca, mãe, como você tem caos? Mas tem um caos mesmo. É. E esse, mais uma vez, André e Luiz estão juntos, né? Eu quando meu ex-marido, né, que já é falecido, ele começou a ter um quadro depressivo, meu filho me deu de presente uma carteira de motorista, né? Eu nunca quis aprender a dirigir. Eu queria ser rica para ter um chofer, tá, gente? Mas aprove a Deus, não me dá riqueza nesse mundo. E aí, meu filho me deu a carteira de motorista. Não, mãe, porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe, eu moro em Santa Cruz, eu moro no último bairro. A Avenida Brasil é enorme, né? Então eu moro no último bairro da Avenida Brasil, no final da Avenida Brasil. E ele morava, né, em Jacarepaguá, que é mais ou menos o meio termo, meio caminho, né, de Valqueiro. E aí, meu filho foi e me deu a carteira de motorista. Eu só passei, irmãs, na quarta prova, e com mais de 50 anos de idade que eu aprendi a dirigir. Então, assim, é tudo muito mais difícil, né? Quando você tem mais idade, quando você tem que fazer alguma coisa que você não quer, que você não gosta, mas, enfim, eu passei, né? A igreja toda intercedeu, as irmãs oraram, e Deus falou assim, não, vou abrir o céu, vou dar para ela. Aí me deu. E aí, depois de algum tempo, quando meu ex-marido faleceu, o meu filho me deu o carro dele. Ele pegou a chave do carro e falou, toma, mãe, o carro do meu pai é seu. Outro momento eu conto essa história com mais detalhes para vocês. Então, assim, eu ganhei a carteira, eu ganhei o carro, né? Só que eu não tinha coragem de dirigir, eu tinha muita dificuldade. Aí, uma vez, nós fomos fazer uma reunião com o Marcos e a Edna, né? O Marcos é falecido, nossos pastores aqui do Rio de Janeiro. E aí, a Andréia veio aqui em casa comigo, ela e o Luiz, lembra, Andréia? Aí o carro do Luiz estava com problema, né? Aí ele pegou o Foi. meu carro e nós fomos, né, para a reunião. Aí Nani também estava nessa reunião, né, Nani? E aí nós participamos dessa reunião, aí depois fomos levar a Nani em casa, e depois Luiz e André me trouxeram aqui na minha casa pegar o carro deles. Aí quando foi entrando no meu condomínio, quem conhece o Luiz sabe como é que ele é, né? Calmo, tranquilo e sereno. Aí o Luiz falou assim: irmã, ele chama muito, porque esse carro é uma bênção. Ele está muito bom, Helena, ele está muito bom. Luiz, Helena, ele está pouco rodado, ele está todo assim, muito bom mesmo. E realmente, né? Meu ex-marido comprou o carro, mas tinha um carro na garagem, era minha herança. E aí, eu
o Luiz falou, né? A gente se despediu ali, né? Tá, e eles foram embora e eu moro no segundo andar e eu vim para casa. Irmãs, é pena porque a gente está pelo vídeo, não dá para eu encenar, porque eu gosto de encenar também. O meu ombro decaiu, meu ombro decaiu. Eu subi murchinha assim para minha casa. Eu falei assim, Senhor, eu tô com vergonha do Senhor. Eu estou com vergonha, porque o Senhor me deu um presente, a carteira, o carro, e eu não tomo posse disso, Senhor. Eu não tomo posse, eu não recebo isso. E a coisa mais triste que tem, eu vou dizer isso com autoridade, porque só tem mulher, a gente é assim, quando você compra um copo para dar para alguém de presente e a pessoa, tipo assim, recebe a meia boca, a gente não gosta disso, a gente quer que a pessoa, poxa, obrigada, gostei, eu precisava, eu estava orando, era isso que eu queria, a gente gosta disso, né? E aí, eu fiquei tão sem graça com Deus, irmãs, mas tão sem graça, que eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me deu o melhor, mas eu não recebi, eu estou com vergonha do Senhor, né? Aí passou, graças a Deus, meu filho, né, se aplicou, me ajudou, eu consegui dirigir, e aí eu comecei a dirigir. Mas eu tinha muito medo, irmãs, eu tinha muito medo. E aí teve um dia, eu já estava dirigindo, aí teve um dia que eu tinha que sair, né? Aí eu fui tomar banho, e a hora que Deus gosta de falar comigo, é a hora que eu estou nua tomando banho, né? E aí eu estou lá falando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu estou com muito medo, eu estou dirigindo, mas eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. E aí o Espírito Santo foi muito claro comigo, irmãs. Ele me lembrou daquela passagem quando os espias foram espiar a terra, foram os 12, né? E realmente a palavra fala que na terra tinham gigantes, os frutos eram muito grandes, né? E eles voltaram de lá com muito medo. E aí o Espírito Santo falou bem assim: Josué e Caleb viram a mesma coisa, mas mesmo com medo, eles não deixaram de tomar posse da terra prometida. Minhas irmãs, eu falei assim, Senhor, me perdoa. Eu estou com medo, mas eu vou avançar. Eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Eu vou avançar e vou tomar posse da terra prometida. Então, irmãs, sabe, eu dirijo até hoje, né? O meu filho fala que a maior guerra minha foi realmente dominar o carro, porque eu tenho um senso de localização bom, graças a Deus, né? Às vezes eu olho antes assim o caminho que eu vou, mas eu vou a qualquer lugar. Helena, vamos. Eu só quero ver antes para saber, né, a questão assim da localidade, rua, acesso, mas eu vou a qualquer lugar. Por quê? Porque o Senhor tem lugar que tem hora que eu tenho medo? Tenho, mas eu lembro da palavra, o Espírito Santo me lembra dessa palavra, né? Que mesmo com medo, eu preciso avançar, entendeu? Então, assim, à medida que eu li o capítulo hoje, e que a André foi falando também, foi o que eu lembrei, sabe, irmãs? A Rose, a testemunha, né, a Roseli, porque as irmãs sentavam no carro e falaram assim, irmãs, ó, quem tem pecado confessa logo, porque se a gente morrer, tá todo mundo salvo. Eu quero uma guerra. E eu assim, não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquele incentivo do corpo, né, das irmãs cheias de fé. Mas essa palavra, o Senhor me lembrar, né, da questão da gente tomar posse daquilo que Deus já nos deu, é uma conquista, né? E a gente precisa avançar. É claro que cada episódio desse faz com que eu conheça mais quem é o meu pai, quem é o Senhor, né? Em quem eu posso confiar, em quem eu posso esperar, entendeu, irmãs? Então, assim, eu queria compartilhar essa parte da minha vida com vocês, né? Que fala de medo também, um medo muito grande que eu tinha de ter que fazer alguma coisa que eu não queria, que eu não gostava, mas estar dirigindo é uma bênção. Eu já não consigo mais, né, carregar a bolsa muito pesada, a gente fica exposto à condução, pegar um ônibus, né, ou então transporte alternativo, tudo isso. E hoje, além de eu poder estar guardada, né, entre aspas, dentro de um carro, não estar exposta a um ponto de ônibus, eu ainda posso abençoar outras irmãs, entendeu? Irmãs que nem eu, com a minha idade um pouco mais, né? Então, assim, eu quero seguir animando vocês, da mesma forma que eu lembrar disso anima a minha fé, eu quero animar vocês com esse episódio da minha vida, vencendo os medos, né? Que foi o meu medo.
Amém, Andréia? Amém, amém, amém. Nossa, é muito bom, né? Quando a gente vai ouvindo, vai compartilhando. E é verdade, a gente só não desfruta da paternidade porque a gente não. Eu acho que está faltando interesse de ir conhecer ele, porque ele só quer pouca coisa, né? Cara, o próprio Deus faz um jardim perfeito para gente habitar, aí a gente dá mole, entendeu? Aí ele envia Jesus, e aí às vezes a gente ignora o Espírito Santo também, entendeu? Porque é ele que nos ajuda a reconhecer. Mas a Anne vai falar antes de outra amiga. Anne, Anne que Ah, apareceu, Anne. parece. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu na minha vida essa semana. Eu estava lendo o livro de Atos, capítulo 27, e nesse capítulo fala sobre um naufrágio, né, que aconteceu com Paulo um pessoal que estava com ele, inclusive Lucas. E quando eu li essa história, quando eu li esse capítulo, tem bastante história no capítulo. E aí eu acabei não prestando atenção no que realmente Deus estava falando naquela história. E aí, enfim, essa semana eu fui no médico, eu fui no oftalmologista, e a minha mãe, eu falei assim para ela, eu falei, mãe, eu tenho um pouquinho grau no olho, eu descobri pouquinho tempo que eu tenho só 0,25, fiz um exame lá onde eu moro, e eles falaram isso para mim. E aí eu queria só comprar uns pares de óculos e eu vou na feirinha dos importados mesmo, comprar bem baratinho. E aí a mãe falou assim, não, filha, vai lá na loja, ó, vai lá no meu médico, ele é bom que você já faz um check-up total, porque o que você fez foi uma coisinha muito básica. E eu fiquei falando assim, não, mãe, não precisa disso não, não precisa ir lá não, deixa ser o jeito mais fácil, mais barato e mais fácil, né? E aí tá, eu passou isso, eu fui no hospital, que eu tô fazendo um monte de bateria de exames, de rotina. E aí, nesse dia eu tava indo no ginecologista e meu ginecologista tava um pouco atrasado. Minha mãe tava comigo e eu falei assim, mãe, quer saber? Eu acho que eu vou falar com o oftalmologista para ver se ele tem vaga disponível. Eu já tô aqui mesmo, já pago o plano de saúde, é mais em conta. E aí, eu fui na sala conversei com as meninas, elas falaram assim, Anne, ele tá com horário agora, você pode entrar, vamos só fazer uns exames antes, aqueles exames normal, né, de rotina, para ver a pressão do olho, aí eles colocam aquelas gotinhas para aumentar a sua, esqueci como é que chama agora, fazer todos aqueles exames. Aí eu tava sentadinho, o rapaz tava vendo, colocando o colírio no meu olho, e de repente eu comecei a sentir uma gratidão muito grande no meu coração. E minha mãe sentada na sala de espera, e eu comecei a mandar mensagem para ela, falando assim, mãe, é, a gente precisa ser muito grata a Deus pelas coisas que ele faz nas nossas vidas. Eu não sei por quê, mas eu tô sentindo uma gratidão muito grande no meu coração, e essa gratidão era tanta enquanto eu tava esperando o doutor, que eu fiquei com vontade de chorar, eu tava emocionada, eu tava me sentindo muito tocada, assim, pela presença de Deus, né? E eu falei assim, nossa, que bobeira. E mandando mensagem para ela. Aí eu entrei no consultório, o doutor pediu para eu sentar e ele falou assim: vamos fazer o exame agora de rotina normal, você vai ler aquelas letrinhas e botou as lentes para eu fazer, né? E aí eu fui vendo lá e respondendo o que ele estava me perguntando, e quando acabou o exame, ele falou para mim que eu não tinha nenhum grau. E aí eu falei assim, ué, como assim, né? Porque eu fiz os exames lá onde eu moro, eles falaram que eu tava com grau e eu tô usando esse óculos. Até tava me sentindo meio mal usando esse óculos e tudo, mas, né? E aí o doutor falou, você não tem. E aí eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, e aquela gratidão no meu coração. E aquela vontade o tempo todo de chorar.
por estar sentindo isso. E um dia anterior, minha mãe tinha dado uma palavra sobre a bondade de Deus. E foi uma palavra que mexeu muito com o meu coração. É, ela participa de um grupo de mulheres, todas as terças-feiras pela manhã, e eu tive a oportunidade de ir, e eu fui muito ministrada através da vida dela. Então, eu estava sentindo essa bondade do Senhor no meu coração, né? Só que aí o médico virou e falou bem assim: para muita gente vai parecer bobo, sabe? Mas para mim, naquele momento, foi um pouco assim, eu fiquei um pouco. Não sei, ele virou e falou assim: olha, tem alguém na sua família que tem glaucoma? Aí eu falei: não. Aí ele: é porque a gente vai ter que fazer um exame, porque você tem uma veiazinha no seu olho, que ela tá com uma pressão, fazendo uma pressão muito forte no seu olho, e é muito provável que você tenha glaucoma. E aí eu fiquei parada assim, e eu fiquei sorrindo assim, sabe? Ele falando, e eu assim, tudo bem. Aí ele: mas é uma coisa séria, você tá entendendo que é uma coisa muito séria, você pode ficar cega se você não cuidar. Aí eu falei: tá bom. E aí eu saí da sala e eu fiquei pensando, né? Deus, ele foi ministrando no meu coração durante a semana inteira sobre a bondade dele, sobre o amor dele, sobre quem ele é, sobre as coisas maravilhosas que ele tem feito, ao meu redor, na vida das pessoas que eu amo, na minha vida. E precisou só de uma fala, sabe? Para eu poder ter perdido aquilo que Deus estava fazendo em mim. E eu estava falando para vocês sobre o capítulo 27, né? ah, de Atos. E nesse capítulo é muito interessante, porque Paulo e os seus companheiros de viagem, eles estavam se preparando para embarcar em um navio, eles estavam indo para Roma, e aí eles tinham várias paradas para fazer durante essa viagem. E Paulo, ele não estava assim muito certo de que aquilo ali estava correto, e ele falou para o pessoal assim: olha, tô achando que é meio perigoso essa navegação aí, vai ter muita chuva. E aí o conselho dele foi totalmente ignorado, né? E aí, durante a leitura do texto, acontecem várias coisas dentro do navio e tudo. Só que o que me chamou mais atenção foi a palavra que fala assim, porque Paulo, ele foi visitado por um anjo e esse anjo falou assim para ele. Paulo diz, né? Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente um navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. E aí Paulo diz assim: assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. E o que me chamou muita atenção nessa palavra é ele falar assim para as pessoas, né, que estão passando pela tribulação. Gente, vai ficar tudo bem. O navio que a gente tá vai afundar mesmo, mas vocês vão se salvar. E foi assim que depois eu me senti. Eu não tive medo. E o que a irmã anteriormente falou mexeu muito comigo, porque eu não tive medo naquele momento. Tanto é que o médico falou assim para mim: você tá entendendo o que eu tô falando? Que você pode ficar cega? E eu tava assim, com aquele coração tão cheio de Deus que eu não conseguia olhar aquilo e falar assim: meu mundo acabou. É como se Deus estivesse falando para mim assim: se tiver que acontecer, é só o barco. Mas o que eu tenho feito na sua vida vai ficar. Então, eu vejo que nas nossas vidas são assim, sabe? Eu até ri depois. Eu falei: cara, eles estavam dentro de um navio, de um barco, né? Numa tempestade, uma loucura. E hoje em dia, nas nossas vidas, a gente passa por uma tribulação, assim, que, não querendo diminuir, né, a nossa dor, nem nada, mas comparando, às vezes parece tão menor, né, assim, olhando. E eu falei: a gente fica louco e desesperado. E o final dessa história é muito linda, porque
eles conseguem chegar aonde eles precisam chegar, assim, né? Mais ou menos, numa terra firme, pelo menos. E quando eles chegam lá, eles conhecem um pessoal, o pessoal é bondoso, mas eles têm que passar por toda uma outra dificuldade, que é, eles não tinham mantimento, eles não tinham as roupas dele, as coisas dele. É claro que tudo isso pensando, poxa, mas eles têm a vida deles, né? A vida deles foi salva. Por que que eles pensariam sobre as coisas que foram perdidas? Porque nós somos seres humanos. E infelizmente é assim que a gente pensa, né? E o que me deixou mais assim impactada com essa história é que eles precisavam estar juntos. Então Deus ele ministra nesse versículo não somente sobre você ter fé, você acreditar e você até o último minuto, mesmo quando você está por um fio, você acreditar que Deus está com você, mas você ter os seus irmãos do seu lado, igual vocês estavam comentando. É, e é sobre isso, é sobre as coisas virem para nós, a gente vai temer, a gente vai ter medo, vão ter dúvidas no nosso coração da situação, mas a gente não pode ter dúvida de quem é Deus. A minha mãe até me falou uma frase esses dias, depois eu queria que ela falasse aqui para vocês sobre isso, sobre a gente não desacreditar em Deus, não. Esqueci agora, depois ela pode falar. E outro versículo que me chamou muita atenção no que vocês estavam falando é em Salmos 32:10, que diz assim: O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então quer dizer que não é que nós não vamos ter, né? Nós vamos ter, mas nós temos algo a mais, que é a misericórdia do Senhor. E quando a gente fala sobre misericórdia, a gente sempre pensa, é é, sobre perdão de Deus dos nossos pecados, sobre a graça. E a graça é uma palavra tão pequena, né? E às vezes a gente nem coloca nela o valor necessário que ela tem. E eu tenho aprendido muito com a minha mãe sobre os atributos de Deus, sabe? E um deles é a misericórdia. Porque Deus ele se preocupa com a humanidade e ele deseja restaurar o relacionamento conosco, né? Como você estava dizendo, Andréia, por que, né, que a gente não consegue confiar no Senhor? Por que que a gente não consegue nos dar a Ele, né? Nos jogar no colo dele e falar, só faz o que o Senhor quiser, né? E ela tem batido nessa tecla tantas e tantas e tantas vezes. E eu oro, às vezes eu falo assim para Deus, eu falo, ai Deus, me ensina a ter sabedoria, me ensina a ser mais, olhar as pessoas de uma maneira mais bondosa. E Deus vai me dando oportunidade, sabe? Eu acho que muitas das coisas que acontecem na minha vida é Deus dando oportunidade. Às vezes difíceis, mas necessárias, sabe? Que foi o que Paulo disse. O barco vai se acabar. Ele falou que não vai estar ali, mas a gente vai sobreviver. E eu acredito que isso também pode nos levar para o que você estava falando sobre a nossa ida com Deus, né? A gente não tá aqui no propósito só de viver esse mundo. Muitas vezes eu olhava a vida das pessoas assim, esses famosos, e eu falava assim, gente, esse povo que eles falam que venderam a alma pro diabo, né? E às vezes a gente olha e a gente fala assim, mas gente, a pessoa tem prosperidade, tá sorrindo, tá feliz, tem casa, tem tudo. A gente tá aqui acreditando em Deus e a gente só vai, né? E às vezes a gente compara a nossa vida e a palavra do Senhor fala pra gente não se comparar. Porque o nosso foco não é essa vida, o nosso foco é a vida eterna, né? E não sei se vocês já pararam para pensar no poder dessa palavra eternamente. Algo que nunca, 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 nunca vai acabar. Quando a gente está com dor, a gente toma um remedinho e já passa, né? Aí você imagina, você sentir uma dor para sempre, ou sentir uma alegria para sempre. É uma palavra muito forte. Então, a palavra que eu quero deixar aqui para a gente hoje é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus, ele veio, ele deixou, Jesus veio, ele deixou os princípios dele,
E ele deixou conosco o Espírito Santo, né? O Consolador. Muitas vezes, às vezes Deus fala alguma coisa para mim e eu falo, ah, não, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da minha cabeça. É o Espírito Santo falando comigo, sabe? Então, finalizando esse compartilhamento, eu até entrei no carro e falei assim para minha mãe, eu falei, mãe, eu poderia estar muito triste se o meu diagnóstico for esse. Claro que tem medicação hoje em dia, tudo tão avançado, né? Mas só de pensar, não conseguir ver, hum, por mais segura que eu estava em Deus, mesmo que isso acontecesse, a nossa fica meio na corda bamba, né? E eu olhei para ela e falei assim, eu não tenho a capacidade, eu não consigo chegar para Deus e falar assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque Ele já me levou a tantos lugares, Ele já me fez ver tantas coisas, sabe? Que eu não tenho, sabe? Por que fazer isso? E mesmo que Ele não tivesse me dado, só de eu acordar todos os dias e ter a misericórdia dele. Quando a gente passa a entender o que é a misericórdia de Deus, né? Então é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Bem, esse é o tempo que a gente tem que viver mesmo, compartilhar. A Anne falando, né? Completando uma coisa, vai completando a outra, né? Mas aí eu quero ouvir a Dani, que a Anne falou que a Dani tem falado a palavra aí. Qual foi, Anne? E a sua mãe, para compartilhar aí pra gente. Ai, gente, aguenta coração, é engraçado. A frase que ela falou, eu anotei num outro caderno, mas eu queria escutar ela falando, então eu não fui ali buscar, mas eu passo no grupo a frase. Ah, tá É bom. uma frase do livro passado que eu anotei, Ah, que sim. passou batido, mas já que ela falou, depois eu anoto e mando. Isso, e põe lá no grupo. É, É, ela estava falando, a Anne estava falando sobre a misericórdia de Deus, né? E eu, assim, esse ano, no dia 28 do mês de junho, o Eduardo veio para cá. O Eduardo é meu filho, né? E ele veio para cá, eu achei até estranho. Falei, ele faz muito tempo que ele não passa aniversário com a gente. Falei, gente, por que ele veio para cá? Mas recebi, né? Com muita alegria. Mas quando chegou aqui, eu tenho um netinho, que ele tem 5 anos, ele falou pro avô dele assim, ô vovô, o meu pai comprou uma moto. O porquê ele falou assim? Porque ele sabia que a gente sempre falava assim para o meu filho, poxa, a moto é legal, mas não compra uma moto não, que é perigosa, entendeu? E aí ele falou assim, aí ele falou assim, ó, mas vamos fazer o seguinte, aí botou a mãozinha assim, vamos orar para Deus guardar ele, para não acontecer nada. Aí quando eles chegaram aqui, aí o Luiz falou assim para o Eduardo, você comprou uma moto? Aí ele, estou em negociação. Mas ele, no coração dele, já tinha comprado a moto, porque ele sabia que a gente não aprova essa moto, entendeu? Aí, mas só que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, já gerou, olha só, gera logo em nós, mãe, né? Meu Deus, ele comprou uma moto, fica andando de moto, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu peguei, aí o Luiz falou comigo assim, Andréia, ele logo, quando ele contou, que eu vi e falei assim, teu pai comprou uma moto, que ele sabia que a gente não aprovava, uma criança de 5 anos sabia que a gente não aprovava uma moto, e pediu o avô para interceder para o pai dele, para não acontecer nada. E aí me veio essa palavra que a Anne falou, misericórdia. Aí eu falei assim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dele, guarde ele, entendeu? Porque foi a escolha dele, né? E a gente sabe que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, entendeu? E eu achei assim interessante aí vendo a Anne falar sobre a misericórdia, eu me lembrei disso e eu estava até comentando isso com o Luiz. Eu falei assim, Luiz, como uma criança sabe que interceder por Deus, Deus vai guardar e a gente entende que isso é misericórdia do Senhor, né? Muito joia, muito joia. E isso, agora também, pode André, só colocando um adendo nessa questão da misericórdia, que eu falo muito aqui em casa, e eu acho que eu já até comentei com a Kelly.
é que a nossa família é uma família que vive a misericórdia de Deus, né? Em todos os sentidos da palavra, porque o Senhor, ele é muito misericordioso conosco, né? E Deus, ele tem sido assim, eu não, aquilo que a Anne falou, ela não pode abrir a boca para reclamar. E é uma das coisas que eu tenho falado muito aqui em casa, gente, não reclama, não murmura, porque a própria murmuração e a reclamação, ela faz separação, né? É como se fosse a luz e a escuridão, né? E quando a gente reclama e murmura, a gente se separa de Deus automaticamente. A gente vê isso em Êxodo, né? Com Moisés e Deus e o povo de Israel, que eles eram a murmuração, ela traz teimosia, ela traz dúvidas, ela traz incredulidade, medo, né? E uma coisa leva a outra, né? Eu gosto muito quando a Valnice Milhomes ela fala que a mãe do medo, não, o medo é a mãe da dúvida e a dúvida é a mãe da incredulidade. Então, e eu tomei isso para mim, né? Porque a gente está falando aqui de medo. A autora fala muito sobre isso, essa questão do medo, né? E o medo, ele, se a gente não tomar cuidado, leva à incredulidade, né? Leva à separação do homem com Deus, que é o caso da desobediência, né? E uma coisa vai levando a outra. Então, eu tenho falado muito sobre isso aqui em casa, porque a nossa família não pode ficar reclamando de nada, porque o Senhor, ele nos alcançou. E o Senhor nos alcançou uma, duas, três vezes. E sempre esse amor, essa bondade do Senhor, ela tem nos alcançado, né? Então, a nossa boca, ela tem que se encher de louvor, né? De adoração a Deus o tempo todo. O tempo todo. Então, Deus, ele me salvou de um casamento destruído, né? O Senhor, ele teve misericórdia da nossa vida e restaurou o nosso casamento, restaurou o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Então, nós temos, assim, tudo, tudo só para adorar e louvar o Senhor. E quando reclamamos, a irmã Helena falou muito bem falado, né? Essa questão é, de você, se você não confia em Deus, é porque você não o conhece. E nós somos mulheres que o Senhor nos chamou para conhecê-lo. Você falou, eis que estou à porta e bato, né? Esse versículo tão lindo que é de Apocalipse 3, que fala, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, né? Eu entrarei e cearei com ele. Então, isso já é um motivo de louvor e adoração. Você receber o Senhor na sua casa, né? E ele vai ceiar com você, ele vai. E a autora ela fala muito bem sobre isso. Vou falar aqui rapidinho. Eu não quero me demorar muito para não, né? Ela fala que acho que no na página 71 sobre a quietude, né? Ela fala sobre o sol de justiça, fala sobre a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz aquilo que eu sou, né? Então e tem hora que ela fala assim, Senhor, domina a minha vida, domina a minha existência. É uma coisa que eu tenho falado muito aqui em casa, gente. Chama o Senhor para dominar, para tomar posse do seu território, da sua casa, do seu coração, né? Porque é uma profundidade muito grande o Senhor nos chamar, o Senhor, nós escolhermos abrir a porta para o Senhor e Ele fazer morada e Ele dominar a nossa casa, né? Hoje eu estava falando com uma amiga, é melhor obedecer do que sacrificar. E você vê que vai uma coisa se encaixando na outra, né? Então é isso. Eu não quero me demorar muito. Depois eu quero compartilhar mais sobre a minha vida, uma outra oportunidade. Ah,
Não, eu creio que nós vamos ter bastante oportunidade agora de aqui em diante compartilhar. Mas eu também quero chamar uma outra amiga que também tem me acompanhado há muitos anos, acompanhado mesmo, bem de pertinho, da gente ficar horas e horas pela madrugada, que é a Gleice. Gleice vai compartilhar também Pais coisa com a amadas, gente. é, eu estava vendo aqui que nós estamos com 26 irmãs juntas, esse horário, né? E eu queria agradecer a cada uma de vocês por estarmos aqui. Amém. Essas semanas, né? Lógico que tem outras coisas que vão acontecendo, mas esse tempo que nós temos tirado às terças-feiras nesse horário tem sido assim para minha vida assim uma bênção. Uma bênção ouvir, uma bênção me reconhecer nos testemunhos, ver tanto rostinho que eu conheço, que me recebeu, que eu tenho proximidade, ver outros que estou começando a conhecer agora, mas é o que foi falado aqui já essa noite, que nessa comunhão Deus ordena as suas bênçãos, e tem sido assim na minha vida, né? Primeiro a Andrea falou para me falar sobre esse capítulo, com esse tema pés bronzeados, e aí o dia que eu comecei a ler à noite, eu passei uma mensagem para ela imediatamente, eu não vou poder ler à noite, porque realmente vou ter que ler esse capítulo com um caderno do lado. Embora eu já faça isso naturalmente. Mas eu comecei, quando eu fui dando continuidade na leitura, eu falei assim, o que que mexeu tanto comigo? Porque o testemunho dela não tem nada a ver com o meu. Eu não sou tão parecida assim, né? E, e fiquei tentando buscar em Deus. Eu falei assim, a Andrea falou, a gente conversou sobre essa questão do temor e do medo, né? E eu tenho trilhado um caminho de temor. Eu sempre gostei muito de falar, eu não tenho dificuldade de falar em público, e embora fique um pouco nervosa no momento, alguns minutos antes de começar a falar, mas ultimamente eu tenho tido esse temor, que é muito parecido com medo, mas é um temor de querer saber o que que Deus quer que eu fale. Eu tenho muitas coisas para falar. Eu tenho muita história também. Estava lembrando, a Helena falou, também tenho muita história para contar. Mas eu fico assim, Senhor, o que que o Senhor quer que eu fale? Porque naquilo que eu falar, eu vou comunicar algo primeiro para mim mesma e depois para minhas irmãs. Eu sei que eu sou um canal, nós somos, cada uma de nós aqui é um canal de bênçãos, né? Eu não quero falar aquilo que eu quero falar aquilo que o Senhor quer. E aí, quando deu umas 6h30, eu passei mensagem para o André, eu falei assim, André, ainda não sei o que falar. E aí, daqui a 15 minutos, eu passei outra mensagem, André, já sei, o Senhor já falou, né? E eu estava até escrevendo outro texto, larguei para lá e o Senhor veio falando, querendo me falar do meu medo, né? O meu medo é diferente em alguns aspectos dos medos que geralmente as pessoas falam, né? E teve uma época que eu ficava muito aborrecida, que eu falava assim, eu queria ter esses medos concretos, o meu medo não é concreto e eu não sei direito o que que é. Eu não tenho medo de altura, não tenho medo de cobra, não tenho medo de barata, não tenho medo de jacaré, não tenho medo de andar de avião. Eu comprei um carro com 2 meses dirigindo, eu fui a São Paulo. Então, assim, as coisas comuns, eu não tenho esse tipo de medo, né? E aí, caminhando, né, eu falei assim, e eu tentava descrever o que que era, parecia que eu tinha sempre tinha um estado de alerta, uma apreensão de algo que ia acontecer iminente, eu não sabia distinguir. Até que caminhando com o Senhor, eu comecei a identificar, eu tenho medo de pessoas. Pessoas me assustam, né? E aí foi o primeiro momento, né, de descobrir sobre essa questão do medo. E passado um tempo, né, o pastor andando comigo e falando, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Tem até um versículo, né? Isso é um versículo da palavra, né?
1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Só que hoje que eu fui prestar atenção, depois de 19 anos, e eu conheço esse texto, que tem uma palavra aqui que é o que eu sinto. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí essa palavra tormento me chamou a atenção, porque eu fico agitada, bate a ansiedade, eu travo, paraliso. E durante um tempo, eu falei assim, eu não tenho mais como me livrar disso, é assim mesmo e está tudo bem. Até que numa reunião, um irmão veio pregando sobre Apocalipse, eu nunca mais esqueci, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, que esse covarde quer dizer medrosos e tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu falei assim, ixi, não quero isso não. Como é que faz? Então já não dá mais para ficar acomodadinha no medo, né? E aí eu fui para a questão o livro, me chamou a atenção lendo, a página 72 foi a que mais falou comigo. Em dois parágrafos aqui na 72, ela fala assim, o inimigo nos quer paralisados e enredados pelos murmúrios e dúvidas, pelas opiniões, acusações e mal-entendidos de todas as outras algemas criadas pelo medo. Aí, passando, adiantando um pouquinho, mais para o meio, ela fala assim, aí está a raiz desse medo. Eu me permiti acreditar que se eu me despojasse de todos os meus pertences, pretensões, elogios e aprovações, estaria me despindo das melhores partes de mim, quando, na realidade, o que há de melhor em mim vem à tona quando estou mais próxima do jeito que Deus me criou, nua e sem sentir vergonha. Então, de novo, a última palavra, vergonha. Quando eu falo que eu tenho medo das pessoas, é por conta da natureza humana de ser maledicente, fofoqueira, intriguenta, então distorcer as coisas, manipulação. E eu não sei lidar com essas coisas. Eu paraliso. E muitas das vezes eu pareço com um bonequinho de. Eu vou só balançando a cabeça para depois perceber que eu estava no meio desses negócios. Não tenho. Eu falo que eu não tenho defesa mental com isso. E aí eu fico paralisada. Porque, ao contrário da autora, eu tenho maior facilidade de falar de mim, daquilo que eu sei. Eu sei que eu tenho um monte de coisa que eu não conheço da minha vida. Mas eu não tenho dificuldade de falar do meu passado, não tenho dificuldade de falar do meu presente, eu não tenho dificuldade de falar se eu estou bem, se eu estou mal. Eu não tenho essa dificuldade. Hoje, né, por uma questão de maturidade, eu tenho aprendido que eu preciso ter locais seguros para me colocar para não distorcer a mente do povo que é imaturo, que vai mais para esse lado de querer evidenciar um defeito de alguém para esconder o seu. Porque eu falo assim, coisa mais doida, gente. A pessoa não quer falar dela, começa a falar de mim, o que eu tenho com isso? Poxa, fala, vê se me erra. Então, durante muito tempo na minha caminhada, por ser muito, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que eu também tenho que fazer as pazes, tive que fazer as pazes com isso, que eu tenho uma presença marcante. Onde eu chego, cheguei. E aí, onde eu chego, cheguei, eu queria me esconder, porque assim, eu não sabia porque eu queria me esconder, porque quando você tem uma presença marcante, todo mundo, quando você entra, te olha. E tudo que eu não queria, que me olhassem, que me ouvissem. Então, eu fui tendo que identificar aqui numa roda, mesmo sem ter dificuldade para falar, quando distante, uma palestra, eu consigo bem. Mas veio para a intimidade, quando faz uma roda, quando fala Gleice, que todo mundo olha para mim, dá um negócio que parece que falta meu ar. Né? E aí eu me sentia muito diferente, porque eu não vejo ninguém falando dessas coisas, de ter medo de pessoas. E a autora começa a falar aqui, mas em cima de um assunto específico. Eu tenho isso com tudo. E isso é desde criança. E eu tenho hoje 58 anos, né? E 19 anos caminhando com o Senhor. E outro dia eu estava pensando, eu poderia, né, falar assim, poxa, mas só agora eu estou descobrindo essas coisas, mas eu escolho agradecer e falar assim, ainda bem que eu estou sendo revelada dessas coisas. Porque quando eu sou revelada,
Eu tenho na própria palavra para me dizer o que eu preciso fazer. Quando fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que a gente não é aperfeiçoado no amor? Aí eu vou logo para 1 Coríntios 13. E aí está lá descrevendo que amor é esse, que não é um sentimento, né? Deus me ama muito, né? E esse muito não é intensidade, é tipo o que Paulo falou, de tal maneira que não tem palavra para expressar que amor é esse, mas não é sentimento, ele não gosta muito de mim. Ele tem algo por mim que não tem como dimensionar. É muito grande, é tipo o que a Anne falou sobre eternamente. Não tem como a gente colocar isso em palavras, né? Mas aqui está escrito, Paulo escreveu em 1 Coríntios, o amor é paciente, é benigno, essa é a qualidade do meu pai. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse lado que eu falo que é tipo uma criança dentro de mim, queria viver isso aqui. Quero e desejo viver isso aqui. E eu anseio por ter mais reuniões como essa, porque eu tenho certeza que, sabendo ou não, algo dentro de cada uma de nós aqui é a mesma coisa. Por isso nós estamos aqui. Quando a gente fala assim, tem propósito, a gente pode até achar que estamos aqui porque nós escolhemos estar. Não, ele nos reuniu aqui. É assim que eu prefiro escolher falar. Ele nos reuniu aqui porque ele quer que a gente mergulhe em águas mais profundas. Porque até um mês atrás, eu não conseguia dizer não para uma autoridade. Então, eu venho num processo, esse ano de 2024, muito interessante. Em janeiro, eu participei de uma reunião com o Franco, né, um dos nossos pastores aqui no Rio, e ele falou um versículo que eu sempre detestei quando alguém vinha falar disso. Sabemos que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Os outros me fazem, puxando meu tapete, coopera onde? Coopera onde? Né? E pela primeira vez, em janeiro deste ano, quando eu ouvi esse versículo, eu decidi, tomei uma decisão numa reunião. A partir de hoje, eu quero olhar todas as coisas pela lente desse versículo. E levar para o Senhor, quando eu não enxergar onde está cooperando, em oração para que Ele me mostre. E aí comecei a trilhar uma lista de liberação de perdão para muita gente que fez muita coisa que eu fiquei meio enrolada, então eu fui liberando meu coração e fiquei leve. Quando foi em maio, eu saí da cidade do Rio de Janeiro e fui enviada para Teresópolis, uma serra. Aí vi esse processo da autora, assim, toda a velocidade que tinha, tudo desacelerou. Eu vejo aí o amor de Deus. Ele sabia que eu precisava de um ambiente mais tranquilo. Então, muitas das vezes a gente é enviado para algum lugar para servir, a gente só pensa em ganhar vidas, e o Senhor está só pensando em ganhar gente. Depois que ele ganhar a gente, mais um pouquinho, aí a gente vai ganhar vidas, porque ele fala o tempo todo que ele se importa com o nosso ser, mas a gente insiste em querer fazer. Quando a gente faz naturalmente, onde a gente chega, a gente se transforma num imã. Não tem que fazer força, é leve. Você abre a boca, você sai aquilo que você está cheio. Mas quando está tudo dentro de nós, turbado, atormentado, quando a gente abre a boca, não sai nada de Jesus. E aí a gente faz força e fica muito cansada. Eu já passei por isso. E é tão bom eu ir tomando decisões. Eu sou uma pessoa que tem a presença marcante, Então, gostando ou não gostando, é como uma candeia. E eu sou a luz do mundo. Então, não dá para ficar embaixo da mesa. Vai aparecer e ponto. E você vai aprender com o Espírito Santo a lidar com essa exposição, que dói, me dói. Essa exposição me dói, né?
Você vai aprender a lidar com os olhares atravessados. E eu tenho o dom do discernimento de espírito, então discerno as coisas rápido. Eu falava, Senhor, como que eu posso, com tudo isso, ter esse tipo de dom? Não está dando, então vamos ficar aqui parada quietinha, porque eu preciso amadurecer para não misturar as coisas. Mas aí o povo abre a boca falando eu falo assim, por que está mentindo, gente? Qual a necessidade? Fala a verdade. Não quer fazer, fala que não quer. Não quer ir, diz que não vai, não. Não, porque eu tenho que ver com o meu marido. Aí você olha a irmã o tempo todo desobediente. Quando ela fala, vai olhar, vai falar com o marido, ela só quer dizer que ela não quer ir, porque ela não fala nunca naquele momento específico. Mas são essas coisas e conseguir ser uma mocinha, né? Não me esparramar. Ninguém aqui me conheceu antes de eu ser alcançada por Jesus, né? Mas eu era uma pessoa que não falava, e todos que me conhecem aqui sabem que eu falo pelos cotovelos, que eu sou expansiva, extrovertida, eu falo com todo mundo, extremamente sociável. Só que eu aprendi essa liberdade com o meu Senhor. Mas essa liberdade, às vezes, ela dói, porque você fica muito exposta. Mas eu não quero, eu me nego a querer as cebolas do Egito, achar que era melhor antes eu escondida quietinha no meu canto, porque não era. Quando o Senhor me alcançou, eu estava enlouquecendo. Eu já estava perdendo o discernimento de estar num grupo e escutar as vozes. Mas hoje eu preciso escolher a cada dia mergulhar e me encharcar nas águas do Espírito. Então, estavam falando, a Helena falou, né, da questão do não confiar porque a gente não conhece a Deus. E aí, essa semana, eu me lembrei que quando eu namorava o pai do meu filho, eu tinha uma janela da minha casa e uma passarela. Para quem mora, quem conhece Campo Grande, é um prédio ali perto da altura do cemitério e tinha uma passarela que era em frente à regional de Campo Grande. Eu reconhecia o meu namorado quando ele passava em cima dessa passarela pelo andar. Meu coração disparava porque ele ia chegar. E na hora que ele ia embora, eu chorava. E eu não tinha aquele amor todo por ele, mas eu olhava ele como um resgatador. Veio tudo isso essa semana na minha mente. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, é desse jeito que eu quero estar contigo. Eu quero sentir sua presença a quilômetro de distância. Eu quero discernir a sua presença a quilômetro de distância. Então, eu vou me esforçar, não é fácil. Aí eu estava assim, mas eu acordo, esse negócio de pela manhã é o horário mais agitado da minha mente. Mal começo a orar, do que dirá ficar quieta para ouvir Deus. E aí, conversando com a Andréia, pode ser em qualquer momento. Eu disse, mas é lógico que pode ser em qualquer momento. Eu entro no carro, eu entro no shopping, eu fujo de alguma coisa, mas eu preciso marcar encontro com meu amado. Se eu quero que essas coisas que eu tenha sejam curadas, eu preciso marcar encontro com ele na intimidade. Eu consigo ir para a reunião escutar o pastor, eu escuto minha ministração na internet, eu gosto de reuniões assim. Tudo isso é muito bom, mas eu e cada uma de nós precisa marcar encontro com ele, como ele marcava encontro com Adão e Eva no jardim. Tinha um momento, e nesse momento ele fala, e é um momento que não tem a ver com o devocional. Eu leio a palavra, eu leio devocionais, eu tenho livros, eu voltei à leitura, né, que era uma coisa que eu fui sofismada com isso. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. É, e eu parei de fazer isso, agora estou retomando, mas voltando, não é tudo isso do devocional. É um momento que você fica parada e começa a conversar com ele. Eu não sei como cada uma de vocês fazem isso. Eu sei que comigo é escrevendo. Eu começo a escrever, hoje já uso até duas canetas. E ele começa a me responder. E ele fala, Bessa. E aí eu tenho vários cadernos que eu escrevi quando logo assim que eu me converti, e depois eu fui parando. E eu tenho orado e falado assim, Senhor, faz outra vez, como você fez no início, aquela sede de te buscar, aquela sede de ler tua palavra,
E eu tenho experimentado isso nesses últimos dias, né? Eu tenho experimentado. Não é no estalar de dedos, o processo não é suave, né? Sempre tem algum tipo de dor. Eu fico olhando e acompanhando as histórias, toda vez que o Senhor, que a gente ora querendo, 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 mas a gente não consegue, aí ele promove alguma coisa, que aí a gente corre rapidinho para ele. Rapidinho a gente encontra um jeito de falar com ele, né? Porque aí não tem jeito, o negócio está doendo, está apertado, tem que resolver. E eu tive um processo de 2 meses e meio de dor na coluna, tomando remédios fortes, nada passava. Até discernir que era até uma reunião aqui, eu pedi oração, e até discernir que era só uma dificuldade emocional ligada ao meu filho, que ainda está em Jesus, mas não é revelado, e isso gera, ou estava gerando dentro de mim algumas angústias, mas que na última semana eu consegui me reposicionar, que eu sou toda, eu falo que, eu já falei que que eu sou diferente, que assim, quando uma mãe fala assim, isso, mãe é assim, aí eu fico assim, já não sou igual. Não tem referencial, entendeu? O filho sai, vai em paz, e fico em paz. Agora, se chegar uma outra pessoa e começar a falar dos medos, aí parece que aquilo entranha, parece que eu sou uma esponja. Aí daqui a pouco eu começo a sentir tudo aquilo que eu não estava sentindo. Só porque, não, porque está perigoso aqui, porque isso, porque aquilo, aí eu já começo a sair do lugar que eu sei entrar nele e ficar. Que é descansar no Senhor, Ele vai guardar. O meu filho tem promessa? Tem, que Ele vai servir ao meu lado. Quando vai ser? Não sei. Eu vou seguir vivendo a minha vida. Fez isso, fez aquilo, vai acontecer outro dia. Não, porque ele pode ser preso. Aí, meu Deus, saiu correndo. Que correndo? Que correndo? O que ele fez? Se fez alguma coisa errada, não vai ser eu que vou passar, não. Se tá, não vou fazer isso. Não vou botar atrás de mim, não vou levar para outro estado, vai pagar o preço do negócio. E assim sou eu. E aí, gente, eu estou falando aqui, assim, não sei nem se estou me fazendo entender, mas estar com vocês está me levando só a descobrir quem eu sou. E esse eu sou, para mim, é a nudez que eu não quero expor. É a nudez que me dá medo por conta de ser do meu jeito, o que vão falar. Só que o ser do meu jeito é como meu pai me criou, é como ele me quer. Eu sou única, eu sou uma filha que tem um DNA diferente de vocês, mas eu preciso de todas vocês, porque nós somos um corpo. Mas para que esse corpo cresça e amadureça, precisa de cada uma de nós descobrir quem é, por que foi chamada, o que Deus está falando. E quando a gente se reunir, falar do que Deus está falando e falar daquilo que Deus falou que somos. E uma orar pelas outras e seguir em frente, animando em fé, dando suporte de amor e seguir em frente, porque o processo de aprofundar é muito dolorido, a gente quer fugir. E a primeira coisa que a gente quer, vou voltar nesse ponto, que é o que está no meu coração para voltar, é inventar um projeto gospel para poder fazer um movimento. E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque quando é Deus mandando, o negócio leva um tempo, né, André? Leva um tempo para testificar, e para testificar, que a gente até esquece da testificação, né? Mas quando é da nossa cabeça, e aí a gente faz só para se esconder, porque está fazendo. Mas o Senhor chamou a gente para ter o caráter de Jesus em nós, um dia de cada vez. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la no dia final. E o que a gente precisa? Perseverar. André tem um negócio que eu não tenho? Glória a Deus que eu sou amiga dela. Helena tem outra coisa que eu não tenho? Glória a Deus que eu sou amiga da Helena. A Kelly tem outra coisa que eu não tenho? Glória a Deus que eu estou conhecendo a Kelly. É assim. Inglês tem uma outra coisa. Agora, mulheres em Deus não dá para ser as mulheres do mundo. Esse negócio que mulher não tem amizade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque nós precisamos ser amigas, sim. Precisamos ser mais chegadas, irmãs mais chegadas, não amigos nesse termo. Então,
precisamos ter com quem compartilhar, com quem chorar, com quem se abrir. Não dá para ter um grupo de 50, mas precisa pelo menos ter umas 4, 5 intercessoras, né? Que a gente possa confiar e trocar, né? Porque às vezes eu encontro muita gente, às vezes é para me ouvir, mas eu não quero só que me ouça, eu quero trocar, quero saber o que está acontecendo. Se eu sou descritiva nas minhas novelas, eu quero escutar a novela de vocês. Porque, assim, às vezes eu não escuto, eu falo. Ah, sim, ixi, não tá bom para mim, não. Hoje, né, nesse momento, não tá bom, não. Porque para quem tem esse tipo de medo que eu tenho de ser aperfeiçoado, eu preciso trocar, porque na troca eu vou construindo esse ambiente de confiança, que não foi gerado na minha vida na infância, não era assim, isso não é à toa, né? E pessoas mais específicas, as mulheres, porque a minha mãe não tinha esse tipo de. Eu não podia confiar nela desse jeito. A minha mãe tinha. Eu falo que passou do ciúme, ela às vezes parecia que ela tinha raiva de mim pelo quanto meu pai gostava de mim. E isso foi a vida foi durante muitos anos. Hoje isso está resolvido em Jesus, mas passar a infância sendo pressionada desse jeito não foi nada fácil. E isso me levou para ter muita dificuldade para lidar com as mulheres, para confiar numa mulher, mas eu preciso, aí é uma decisão, eu preciso correr o risco. E eu tenho corrido riscos. A Andrea falou de enfrentar os medos, assim, eu tenho corrido riscos de ser quem eu sou, de admitir que eu quero ou não quero alguma coisa, e separar o que é a minha vontade, o que é pecado. Pecado eu tenho que abrir mão, mas tem coisas que é meu gosto. Eu gosto de umas cores que o outro pode não gostar, eu posso gostar de serra e outro gostar do mar, mas eu preciso me fazer respeitar, mas antes de mais nada, respeitar o outro nas suas convicções. E é isso que eu tenho buscado para poder melhorar essa questão do aperfeiçoar, né? Amar o próximo. Amor, para mim, um sinônimo de amor maior, respeito. Eu preciso respeitar vocês, porque aí, quando eu pratico isso, na hora que, se alguma de vocês me desrespeitarem, até por uma distração, eu consigo amorosamente corrigir isso sem vir a transformar numa confusão, em um barraco, né? Em nome de Jesus. Creio que era isso, André, na nudez, hoje, quando eu falo de estar bronzeada, que eu li, achei tão interessante ela falar pés bronzeados porque estavam nus, né? Então, eu quero estar nua, eu quero ser como o Senhor me criou, eu quero poder celebrar, né? Cada detalhe da minha vida, o meu cabelo, meus olhos, a minha cor, a minha altura e o meu jeito, e parar de brigar comigo mesma. Porque quando eu me aceito, se o outro não aceitar, eu só lamento, porque o meu pai me ama. Amém? Era Amém. isso, Andréia. Amém. É Amém. muito bom ouvir, né? Ouvir Amém. vocês falar, vocês dar testemunho. Alguém mais quer compartilhar? Eu quero. Essa noite foi sobre o desnudar, né? E aí, lendo aqui, no final da página 68, quando fala assim: teorizamos sobre Deus e fazemos elogios a terceiro para encobrir nossas próprias áreas carentes que necessitam avidamente de atenção. Nós simplesmente não tiramos nossos sapatos tempo suficiente para que nossos pés fiquem bronzeados. Nós não nos expomos, simplesmente não despimos nossos medos na frente dos outros, né? E hoje foi quebrado aí um paradigma, né? Porque houve exposição, houve a exposição de nudez, né? De traumas ainda, de coisas muito internalizadas, talvez que com certeza muitas nem tinham falado para algumas e foi colocado. E isso é lindo porque na página 68 vem falando, né? Fazendo um paralelo espiritual, quando você diminui o ritmo, Jesus, o sol da justiça, passa a ter acesso e ilumina partes de sua vida, que em geral todas nós costumamos cobrir, né? É muito fácil nós mostrarmos somente as coisas boas, né? Nossa, nós temos tanta coisa boa, a gente no meio de uma reunião com mulheres, a gente fala, a gente vai floreando e tem os melhores testemunhos, mas fazer isso aqui é difícil, até porque é um confronto, né?
E como é bom ser confrontada pelo Espírito Santo e saber que Ele é aquele que nos cura, que se ainda tem resquício, se ainda tem algo dentro de nós, que são os téus, né? São os montes de lixo dentro da nossa vida, que talvez nos impede de viver intensamente na presença dEle, viver o propósito dEle, eu vejo que esse momento tem, por isso eu falo, é um privilégio dele. Na hora que a Gleice estava falando, né, sobre as coisas que acontecem, o que ela passou, o Senhor me dava uma visão, primeiro de bebê se escondendo, como se fosse engatinhando atrás de sofá, e depois meninas. E assim nós fazemos, né? E o Senhor falou comigo: eu quero que saia de trás desse sofá, não precisa ter medo de mim, eu sou o Pai, e eu quero trazer cura, vocês não são mais crianças, chegou o tempo da maturidade. Então, eu creio que é esse tempo que o Senhor está nos chamando, essa maturidade. Não vamos ser as super espirituais, todo mundo curado, uau, né? Porque a gente sabe que esse nível e vai ser um processo, o processo da santidade, ele é realmente um processo a cada dia, mas que possamos falar, Senhor, se eu estou como esse bebê, se eu estou como essa menininha ali me escondendo, né? Fala com a sua criança interior e peça ao Senhor para mostrar ainda o que ainda está lá, né, enraizado, seja de uma rejeição de um pai, de uma mãe, seja de um marido, seja de tantas coisas, mas o principal é que o Senhor, ele nunca nos rejeitou. Né? Ele nunca nos abandonou, e isso é lindo, né? Como nós vemos o testemunho ali, né, do Senhor falar foi a Helena, né, que disse sobre o Pai, ele falando diretamente com ela. Então, que possamos tomar posse disso, essa paternidade, esse grande amor que nos liberta, porque só quem pode fazer isso é o Senhor. A gente até corre atrás, a gente até busca fazendo algumas coisas, né, que compete, que a palavra vai nos direcionando, mas quando tem essa entrega, e aí assim, nós nos despimos, colocamos realmente na luz de Cristo, tiramos da treva. Agora eu entendo com a palavra que o Senhor me deu na hora da oração, é justamente isso. Olha, coloco diante de ti, Senhor, tu és o sol da justiça. Seja a tua curar, seja a tua nos libertar, porque estamos em tempo que são tempos difíceis, né? Se olharmos, sei lá, aqui tem um monte de apartamento, não sei quem mora em apartamento, mora em casa, mas vamos pensar nos vizinhos, vamos pensar num grande bairro. E aí, quantos lares? Quantas pessoas estão precisando dessa palavra, seja de um testemunho da Gleice, seja de um testemunho da Helena, da Anne, da Dani, que pode, além de, né, confrontar, ao mesmo tempo, ser uma palavra que traz vida no meio de morte, porque o Senhor traz isso, né? Ele traz a vida onde há morte. Então, que possamos realmente nos tornar não mais essa criança, essa menininha, né, nos escondendo desse pai, mas que possamos avançar, ir para o colo dele, e falar: papai, o que tu queres da minha vida? Né? Eu quero crescer contigo em estatura, em graça, em conhecimento. Eu quero avançar, cheia do teu Espírito Santo, na tua unção, no teu temor, no teu tremor, e entender que não viemos aqui à toa. Há um propósito. Eu estou sendo cada semana assim, totalmente tratada. Deus já mexendo assim, eu falei assim, meu Deus, ontem eu estava estudando algumas coisas sobre sabedoria, 7 princípios assim da psicanálise, e como foi mexido, porque fala muito sobre família, e isso aí tudo começa na família. E aí eu falei, meu Deus, mas a minha família não é desse jeito assim, não nasci no lar cristão. E aí logo o professor, o doutor, falou assim, opa, mas se você não nasceu, seja do bisavô, trisavô, bisavô, avô, né, para os pais, começou em você, zerou tudo, então é tudo novo. E aquilo trouxe, nossa, respirei, falei, é verdade. Começa tudo novo em nós, a partir de que eu recebi a palavra, confessei o Senhor. Estou nesse processo, né, de caminhar. Às vezes você cai, alguém vai ali contigo, vai te levantar, mas que esse seja realmente a nossa bandeira, né? Cristo em vós, esperança da glória. Ele é conosco, ele tem nos sustentado. André mesmo ontem falou, né? Do pequeno grupo, a gente tinha para resolver algumas coisas administrativas, e o Senhor foi dando outra direção, e foi lindo, porque foi um agir de Deus. Vamos dormir, com certeza, todas quatro, assim, pensando muito, cheia da graça do Senhor. E é lindo isso, né? Seja no consultório, no oftalmo, enfim, né? Que possamos estar aberta para esse mover aonde Ele quiser e o que Ele quiser. Eis-nos aqui, Senhor. Essa tem que ser a nossa palavra para Ele. Eis-nos aqui. Cumpre em nós o seu querer e vê se há realmente em nós algum caminho mal. Senhor, nos leva pelas tuas veredas. Trabalhe
mim, mas que não fique só em mim, que possamos realmente abrir. E sem vergonha, né, de chegar e, lógico, né, para todo mundo, mas você abrir o coração e nesses temores, nesses medos, naquilo que nos para, é, pedirmos oração, né, ter essa unidade que ela é importantíssima. Eu não caminharia, eu não consigo caminhar sozinha, e Deus sempre coloca pessoas na minha vida onde eu estou. Então eu glorifico a Deus, aqui tem sido minha prima, né, a pastora André, e tem sido uma bênção na minha vida. Eu creio que cada um aí tem as suas parceiras ou tem mais, mas Deus não nos deixa sozinho, né? Quando ele fala dos 70 e ele liberou de dois em dois, é porque eu não podia ir sozinho, né? Então, vamos aí, seja de dois, seja de três, seja de quatro, olhando para Cristo e que ele continue realmente a completar a boa obra em nós. É isso que eu gostaria de falar. Bem, beijos. Amém, amém. Acho que alguém quer falar mais ou podemos partir para a semana que vem ou vocês ainda querem falar? Porque hoje foi um tempo muito gostoso. E como a Gleice falou, o Senhor realmente nos uniu, os testemunhos, as experiências. A amiga Helena, que não queria nem, não estava despreparada, abençoou a nossa vida. Mas uma coisa assim, sabe, que está assim no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é que ele vai desenhando as coisas, né? Ele vai encaixando, porque a Helena falou que estava numa reunião, que a reunião se completa com ela aqui. A Anne vai fala, a Gleice vai termina e vai a Dani falando e cada uma de nós, até alguém que passa mal, eu perguntei a Nani agora, ela falou que já está melhor. A gente vai vendo a cura do Senhor nesse processo e isso é um tempo muito gostoso. Antes de começar essa reunião, falei para Deus, Senhor, a gente não quer falar nada que não está no teu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, né? Eu louvo a Deus pelas nossas vidas que está aqui, porque o nosso coração está cheio desse amor de Deus, né? Ainda que meu pai, ele faleceu com 54 anos, né? Bem novo. Mas essa questão da paternidade é muito, muito forte, porque eu tinha um pai como era um ídolo. Quando o meu pai saiu, eu quis, antes, nesse processo, colocar outros ídolos na nossa vida. E o que mais Deus quer é que a gente se relacione com Ele, que realmente, como a Helena falou, conheça Deus como Pai, porque cada um deles tem um papel. Ele é um pai que criou um lar perfeito, entendeu? E nos deu escolha, não nos fez robô, porque hoje eu pensei, eu tive uma ideia, né? Queria dar para ele, falar, porque tu não acabou quando vier para construir a outra. E ele não ia construir robozinho nenhum, entendeu? Ele é um pai, cara, que pensamento sou eu que tem? Ele tem pensamentos maiores do que eu, mas o que é gostoso é a gente ser a gente que nós somos. É o que ela falou, que lá no início ela fala que às vezes a gente quer usar uma máscara, né? Antes a gente usava isso, porque na frente de algumas pessoas a gente tem uma postura. Tem que ficar bonitinha, tem que botar uma maquiagem, tem que tirar uma foto, porque eu sou assim. Mas o relacionamento que o Senhor está fazendo, que quer para esse tempo, é que a gente seja uma família. E essa família, ela faz o quê? Ela se expõe, porque ela confia. Ela confia porque ela tem um pai. E aí, quando eu não consigo, foi quando eu contei para vocês que as duas irmãs saíram lá de Nova Iguaçu, que é longe, para ir lá, para render a gente, porque a gente não estava dormindo uns 22 dias aí em seguida. E a gente vê esse amor, mas não conhecer Deus. Isso, enquanto o Senhor e quanto o Espírito Santo não revela para nós quem é Deus, a gente tem dificuldade. Entendeu? Então, sozinhas, nós não vamos conseguir. É, mas o Espírito Santo, que está dentro de nós, vai nos ajudar. E eu acho e eu tenho certeza que eu preciso também da ajuda de vocês.
Eu acho que o Senhor não nos juntou aqui, assim, realmente, como a Gleice falou, né? Sem um propósito. Tem um propósito, tem um caminho, porque o Senhor nos juntou com o nome. Ele sabia dos nossos nomes, ele sabia do dia de hoje, ele sabia da hora, sabia quem ia falar, ele sabia de tudo. Ele não é o Senhor, ele não é o Pai. Então, ele está preparando a gente realmente para uma eternidade. E olha, eu vou dizer para vocês que essa caminhada é super difícil, porque ele falou, né? Que a gente ia ter aflições, mas ele venceu. Então, ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele sabe o quanto eu amo, né? Então, ninguém quer falar mais? Então, podemos orar. Podemos? Então, vou orar. Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te adorar, dizer que tu és tão bom, Senhor. Tão bom que as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Senhor, foi tão bom estar com as minhas irmãs. Eu quero te pedir, Paizinho, que essa noite, Senhor, dê sonhos para elas. Que o Senhor possa visitar cada uma no seu lar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, que o teu Espírito Santo que está dentro de cada uma possa ministrar, Senhor. Trazer cura, Senhor. O Senhor vai em lugares, ó Pai, dentro do coração de cada uma de nós, lugares que a gente nem sabe que possa haver algo para ser limpo. Senhor, faça isso em nossas vidas essa noite. Espírito Santo, que na próxima terça-feira essas irmãs venham compartilhar aquilo que o Senhor fez na vida delas, que a gente possa continuar dando testemunho desse processo. E nós sabemos que o único que faz isso na nossa vida, que nos ajuda, é o Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que nem sabemos orar. Então, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, Espírito Santo. Nos ajuda nesse processo. Nos ajuda, Senhor, a voltar para o lar, a voltar para casa, para esse lugar, Deus, que tu fez perfeito. Obrigado, Paizinho. Obrigado, mesmo eu ainda sem te conhecer. O teu amor é tão grande por nós, que enviou Jesus para ficar num tempo lá no madeiro, na escuridão, por causa do meu pecado, mas o teu sangue lavou os meus pecados. E eu quero te agradecer, Paizinho, por esse plano perfeito para nos levar, para nos levar para a eternidade, para o nosso lar. Ah, Senhor, ministra, Senhor, aquilo que o Senhor está começando em nossas vidas. Continua ministrando. Senhor, faz uma obra em cada lar. Senhor, tu conhece o coração de cada irmã, tu conhece a família, tu conhece os esposos, tu conhece todos os filhos, netos. Senhor, tu conhece toda e todos. Senhor, nesse momento eu te peço, Senhor. Faz uma obra nessas famílias. Pai, e no mesmo momento, Senhor, eu quero te pedir, nos usa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ser curadas, para abençoar a vida de outras mulheres. Senhor, quantas mulheres estão sofrendo nesse momento, precisando de uma palavra amiga, precisando de que a gente possa ouvi-las e orar por elas e compartilhar, Jesus, compartilhar o teu amor, compartilhar a tua vida. Senhor, então nós queremos, Senhor, nos colocar aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essas irmãs, muito obrigado por aquelas que depois vão assistir esse vídeo porque não podem estar conosco aqui. Muito obrigado por todas essas irmãs que fazem parte desse grupo, porque elas estão aqui, Senhor, porque o Senhor chamou e elas disseram sim para ti. Muito obrigado pelo caminho de obediência dessas mulheres, Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, Andréia, amo vocês. Andréia, Oi. é, só mais um instantinho. Essa semana, o Senhor me trouxe
ao coração que nesses momentos de comunhão que eu orasse o Pai Nosso. E aí eu queria orar, tá bom? Tenho orado sozinha e segundo o que ele colocou no meu coração, para nesses momentos de pequenos grupos, de comunhão, que a gente orasse a oração que ele ensinou. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, meninas? Meninas, O boa reino de noite. Deus venha sobre nossas vidas, o Amém. governo, a soberania, em nome de Jesus. Amém. Boa Amém. noite. Boa noite. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Boa noite.